Olá, galera do terceiro termo do EJA. Vocês estão bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alcides Guerreiro e eu vou compartilhar com vocês alguns saberes de história. E para me acompanhar nessa empreitada, a minha amiga, a minha colega, ela já é habituê das minhas aulas. Tudo bem, professora Maria Fernanda de Filosofia? Tudo bem, querido. Muito obrigada pelo convite, querido professor Alcides, terceiro termo da EJA. É uma honra sempre estar com vocês. Hoje a aula do professor Alcides vai estar boa, hein? Vai falar sobre América Espanhola. Soy louco por ti, América. Soy louco por ti de amores. Ah, então peraí. Então hoje quem vai ministrar a aula não é o Alcides Guerreiro, é o Alcides Guerreiro. Alcides Guerreiro. Muito bom. Muito bem, então vamos falar um pouquinho. Troca aqui, bota no LED, vamos ver. Tem aqui as habilidades, o objetivo para a galera depois se apropriar dessas informações e a gente vai começar uma fezinha com uma interação. Bota no LED, olha lá. Quais povos habitavam o território da colônia espanhola na América antes da chegada dos europeus? Na verdade, enquanto vocês refletem sobre isso, né, recuperam esses saberes e fazem aqui a bate-bola reflexiva, eu vou conversar com a Mafê. Vamos fazer aqui o nosso já consagrado, tradicional Big Head Moment. Ah, não, deveria ter falado em espanhol. Não, momento cabeção. É cabeção. Então venha, meu amigo. Muito bem, Mafezinha. Estou aqui chegando. Mafê, conta pra galera aqui essa questão de que a gente não deve ficar falando que a América foi descoberta pelos europeus, né? De forma Troca uma alguma. ideia com a galera aqui. Por quê, pessoal? Já havia civilizações estabelecidas aqui na América muito antes da chegada dos europeus, né? Eu vou te falar quais eu acho que tinha aqui para responder a pergunta, tá, professor Alcides? Beleza. Eu acho que eram 3. Incas, maias e astecas. Eu tô certa ou errada? Você está certíssima e a gente não pode esquecer de um detalhe importante. Nós temos aqui 2 estágios evolutivos do ponto de vista social. Tem essas civilizações que você acabou citando aqui, conhecidos normalmente como pré-colombianos. Isso. Né? E nós temos estágios do ponto de vista tecnológico mais próximos do Neolítico, que são as tribos indígenas, né? Então, o que não faltava aqui eram povos, eram nações que habitavam. E uma informação talvez que muita gente deixa passar despercebida. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, a maior cidade do mundo não ficava na Europa. Ela ficava aqui no continente americano, entre os astecas, né? Chamados também de mexicas, por isso que o país foi batizado com esse nome, México. Mas vamos continuar aqui. Bota no LED o próximo, bota no LED o próximo. Olha lá, vocês estão vendo aqui as colônias espanholas na América. Do ponto de vista comparativo, onde eu vou ficar? Cadê a minha câmera? Deixa eu ver aqui. Do ponto de vista comparativo, o território da América Espanhola era infinitamente maior que o território da própria Espanha. E era um território tão grande, Mafezinha está vendo aqui comigo, que os espanhóis foram obrigados a dividir em capitanias e vice-reinos para tentar facilitar a administração. Outro detalhe também importante que a gente não pode esquecer é que o sentido dessa colonização era explorar os recursos naturais desse território e os nativos seriam envolvidos aí de uma forma extremamente violenta para gerar riqueza através do trabalho obrigatório. E tudo isso é com uma justificativa. Você sabe qual era a justificativa, Mafê? Qual era? A justificativa era a conversão dos gentios. Né? Havia também um sentido que a gente não pode deixar no campo do desprezo, ele é extremamente importante, que é a cristianização dos povos nativos, que os europeus viam aquilo como uma missão divina. Né? Por isso que é tão comum na literatura
que debate essa questão da colonização, falar sempre da espada, mas falar também da cruz. Exato. Né? Os dois aí estiveram à frente dos estandartes que fizeram o processo de ocupação e de conquista da América Espanhola. Vamos falar a economia agora, Mafê? Bota no LED, dá aquelas apertadinhas, né? Pode continuar apertando, vamos terminar aqui de preencher o LED. Muito bem. Gente, a economia da América Espanhola, eu já tinha meio que cantado a bola para vocês. O sentido dela é enriquecer a metrópole, enriquecer a Espanha através de uma exploração predatória, não só dos recursos naturais, mas também dos nativos. Né? A gente tem aqui a mita e o repartimento, que está ligado à extração de minérios, à produção de açúcar nos plantations, as encomiendas, que é uma espécie de fazendas, aonde os colonos brancos espanhóis tinham a obrigação missionária de cristianizar os indígenas, as haciendas, que também eram fazendas, e em algumas partes do território, nós temos também o trabalho africano. E onde que predominou o trabalho africano, professor? O trabalho africano na América Espanhola predominou principalmente nas regiões tropicais. Mafezinho, você já deve ter notado que quando a gente olha para a América Espanhola, que depois se divide, dá origem a vários países, né, que têm em comum o idioma espanhol, a gente vê muitas vezes, etnicamente falando, muito mais mestiços de índios do que mestiços de negros. É verdade. Já deu para perceber isso, Sim. né? Justamente porque nessa região o trabalho indígena foi usado em escala muito maior. E como era proibida a escravização do índio, pelo menos no papel, se dizia na época que eles trabalhavam em troca de um salário. Mas eu não sei se você tem ideia disso, era um salário de fome, as condições eram precaríssimas, e se os indígenas não cumprissem as metas, eles tinham seus membros amputados. Né? E falando aqui com a 3, falando aqui de perto, quem gostar, quem de repente quer refletir um pouquinho mais sobre isso, não deixe de acompanhar, não deixe de se apropriar de um padre chamado Bartolomeu. Né? Esse padre ele fez severas críticas ao modelo de conquista e de colonização que foi feito na época. Então é importante a gente dar vozes também para pessoas que lá no passado colonial já tinham percebido que isso era uma selvageria, que isso era uma barbárie. Mafezinha, coloca no LED a administração da América Espanhola. Lá. Vamos dar as apertadinhas, né? Muito bem. O que é mais importante a gente trabalhar aqui? Voltei para 3. Vamos fazer esse bate-bola entre o LED e entre eu, Produça. É o seguinte. Gente, quem tem poder de fato na América Espanhola? São os nobres espanhóis que estão aqui na América. Mafezinha, olha que curioso. Me perguntaram há pouco tempo atrás o que era crioulo. Que significa essa palavra, né? Pois Criollo, né? Olha que curioso. Se falar no Brasil, só pela sonoridade dela, as pessoas vão associar a etnia negra, não é isso? Algumas pessoas associam mesmo. Agora, se a gente for colocar aqui no plano da América Espanhola, criollos, ou criollos, depende da região onde se fala, é a elite branca que existe nessa região, só que ela não nasceu na Espanha. Ela é descendente, ela tem ascendência espanhola, mas nasceu na América. E justamente por ter nascido na América, ela não pode ocupar cargos altos na administração. Mesmo sendo descendente Mesmo sendo rica, sendo latifundiária,
Fala pra galera o que é latifundiário. Ah, é aquela pessoa, né, que detém grandes porções de terra, enormes porções de terra. No caso, seriam as haciendas, né? Isso, eles eram donos de tudo isso, mas politicamente eles tinham que se submeter aos espanhóis puro sangue, era a expressão que se usava na época. Caramba. Nascidos no interior da área central do Império Espanhol, lá na Europa. Na metrópole. Isso. A única coisa que a galera que nascia aqui, os crioulos, podiam ser, eram vereadores. Aham. Tá? Agora, alcaide, já viu esse nome, alcaide? Hoje a gente associa ao prefeito. Mas é o prefeito mesmo. Era o prefeito, aham. Aliás, momento cabeção! Queremos novamente, eu vou dar trabalho pro câmera aqui, momento cabeção! Então venha. Vamos ao momento cabeção. Você já percebeu a quantidade de palavras que começam com A-L e E-L na língua espanhola? Olha, Até no português, almoço, alface, álgebra. Você sabia que eu nunca tinha reparado nisso? Para você ter uma ideia, 30% do léxico é vocabulário, tá? A gente dá uma gastada aqui, mas é fácil de entender. Mas no momento cabeção pode. Pode. No momento cabeção pode. 30% do léxico, do vocabulário, é composto de expressões árabes. É por isso que tem o al e el. Claro, porque na língua árabe, Al-Corão, né? Olha. E como os árabes ficaram só 860 anos na região da Espanha, no sul da Espanha, uma região muito bonita chamada Andalucia. Andalucia. É muito comum, então, essas expressões foram incorporadas e do espanhol também veio para o português. Menina, eu nunca tinha pensado nisso. Que demais. Você vê? E a língua, a gente não pode esquecer que ela é um organismo vivo e ela é uma representação concreta dos fenômenos históricos. Exato. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, o alcaide tinha que ter nascido na Europa e acima dele tinha os vice-reis, que também eram espanhóis nascidos na Europa. Vamos trocar o LED agora. Vamos aqui fazer a citação dos principais portos onde circulam as mercadorias. Vai dando aquelas apertadinhas. O porto de Veracruz, no México. O porto de uma cidade que hoje é destino turístico. Ai, cidade tem mágica. Aquelas areias branquinhas, peroladas. Vou te contar um bafão. Posso te contar um bafão? Oh, nossa, deve. A areia de Cartagena, ela foi importada, você sabia? É sério? É. E veio de onde? Justamente para agradar turista. Ela veio de outras regiões. Nossa, só para poder ter essa alcunha de magia, né? Para quem não sabe, é um fenômeno também que está acontecendo aqui no Brasil agora. Você sabia disso? Não. Está acontecendo em Camboriú, em Santa Catarina. Estão importando areia para praia? Eles estão trazendo areia de uma região muito distante no mar e abrindo a orla, deixando ela com mais espacejamento. Olha. Mas ela é uma coisa postiça mesmo, é uma obra de engenharia. Caramba. E o porto de uma das cidades mais festivas, né, do continente, a cidade de Havana. Vamos continuar daquela apertadinha, Mafê? Muito bem. A gente volta um pouquinho só, a gente não pode esquecer que tudo era explorado, mandado para esses portos e da América atravessava o Oceano Atlântico até o porto de Sevilha. É isso se não acontecesse um imprevisto. Você sabe qual é o imprevisto, Mafê? Piratas. Piratas que os ingleses não falavam piratas. Pegava mal. Porque né? Pirata é um bucaneiro, é um ladrão. Eles chamavam de corsários da rainha. Ah, sim. Inclusive, o mais famoso deles ganhou até título de nobreza, o Blake. Ah, né? Ganhou título de nobreza. Muito bem, vamos trocar agora o LED. Né, a gente está vendo aqui algumas imagens que depois os alunos podem se reportar. No caso aqui, Alcázar. Olha que nome árabe. Pois é. Né? Onde funcionou o Conselho das Índias até o começo do século XVIII. Troca no LED para mim, Mafezinha, por favor. Um cabildo em Buenos Aires. Conhece Buenos Aires, Mafê? Puxa, não conheço, mas assim, é uma das minhas metas. Às vezes parece que a gente está gastando, mas faz bem a gente sonhar
Com certeza. Com boas viagens, Com certeza. Né? Vamos trocar o LED aqui? Muito bem. Momento cabeção com a Mafezinha de novo. Vou aqui fazer o meu passinho. É muito famosa esse monumento do Niemeyer, não é? Muito famoso aqui em São Paulo, no memorial, aqui pertinho. Aqui do lado. Aqui do lado do Centro de Mídias. Mafê, comenta pra galera que impressões te passa esse tipo de escultura. Olha, gente, quando eu vejo essa escultura, primeiro que eu olho é a parte vermelha. Essa parte vermelha me lembra muito assim, como se fosse sangue mesmo, escorrendo, como se tivesse um corte profundo nessa mão e tivesse assim, jorrando sangue mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse é o tipo de monumento que celebra ou que traz à tona aí uma reflexão, um protesto? É um monumento que denuncia, né? Perfeito. E o que você acha que tem a ver essa denúncia na perspectiva que você falou das veias abertas da América Latina escorrendo nessa mão? Perfeito. Então, essa obra, pessoal, ela faz uma referência direta à obra de um economista, jornalista uruguaio, que é o Eduardo Galeano, que tem essa obra, né? As Veias Abertas da América Latina, em que ele conta para a gente como é que a chegada dos espanhóis à América foi simbolicamente como assim, como um talho, como um corte profundo nas veias da América Latina, de onde jorraram as nossas riquezas, o nosso trabalho, de onde foram assim, como é que se diz? Escorrendo. Pois é, e quando a gente pensa no Holocausto judeu, foi uma das maiores tragédias da humanidade. A gente não pode esquecer que o Holocausto judeu não foi o único. Não foi o único. Temos a questão dos africanos aqui Exato. na América e temos a questão dos indígenas. Certamente. Né? Que tiveram aqui violadas as suas culturas, a sua liberdade, a sua dignidade. E não foi por 10 anos ou 12 que durou o Terceiro Reich na Europa. Foram por mais de 300 anos. E talvez continue até hoje, quando a gente olha para a América Latina tão subserviente, tão submissa aos interesses dos países mais poderosos do planeta. Não tem isso não tem a ver, Mafezinha? Tem tudo a ver. Acho que a ideia um pouco desse monumento, na denúncia, é levar a gente a pensar sobre isso, mas talvez não de uma perspectiva também consolacionista, mas a ideia de... Não é vitimista. Não é vitimista. Vamos pensar aqui sobre a gente, sobre a nossa história, e o que a gente pode fazer a partir disso, né? Perfeito. Mafezinha, bota no LED, vamos só relembrar os grupos sociais, a sociedade na América Espanhola, das apertadinhas. Olha lá, na base nós temos mestiços e indígenas, tá? Eu colocaria abaixo de mestiços e indígenas os escravos negros, acima deles os criollos ou criollos, depende do lugar. É curioso isso porque muitas vezes a gente não nota essas diferenças linguísticas na América Espanhola, mas para eles isso aí é extremamente marcante. É muito marcante. O doble L, que é essa letrinha, é uma letra só, composta por 2 sinais gráficos de L, se chama doble L, né? O doble L é a coisa mais marcante, na minha percepção, para você perceber de onde vem uma pessoa, determinadas hispanohablantes, né? E olha que curioso, lembra que eu te falei de como a língua espanhola incorporou muito árabe? Isso fez da língua espanhola, considerada pelos linguistas, a segunda língua mais rica, você sabia? É mesmo? Por causa justamente dessa incorporação do árabe. Né? Acima deles, aqueles que nasceram na Espanha, inclusive é uma sociedade ultrarracista, tá, gente? Porque o denominador, o parâmetro deles é baseado na origem, é uma origem nobiliárquica, pertencente à nobreza espanhola puro sangue europeia, que é o nome dos chapetones, né? Os chapetones. Vamos trocar o LED agora. Aqui, quando a gente trabalha no EJA, a gente tem que fazer resumões. E faz parte desse resumão, né, alguns tópicos sobre a América Portuguesa. A América Portuguesa que a gente chama comumente do quê? Brasil, Zil. Brasil, ou
Se você quiser deixar um pouquinho mais específico, Brasil Colônia. Tá? América Portuguesa e Brasil Colônia é basicamente a mesma coisa. Mafezinha, dá umas apertadonas para nós aqui. Olha lá. A gente não pode esquecer que na América Portuguesa nós tivemos o mesmo modelo de conquista e de exploração, baseado no plantation, com escravização indígena, escravização de camponeses e principalmente escravização de negros. Vamos trocar o LED? Vamos trocar o LED. No século XIX, a gente começa a ter os fenômenos de independência, tanto na América Espanhola, quanto na América Portuguesa. Momento cabeção. Hoje eu tô assim, inspirado. Ideia fixa com o Momento Cabeção. Ideia fixa com o Momento Cabeção. Você sabia que tem um torneio de futebol? Aluninho, aluninha, professor, Mafê. Você sabia que tem um torneio de futebol para homenagear esse processo, esse fenômeno? Não, eu não sabia. Quando eu falar o nome, você vai lembrar. Ah. O Palmeiras, inclusive, meu glorioso Palestra Itália, foi campeão da última edição. A Libertadores da América, claro. Libertadores da América. Pô. É isso mesmo. Muito bem. A gente tem aqui a independência das 13 colônias da Nova Inglaterra, que vai dar origem aos Estados Unidos. E isso influencia bastante as elites, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. O pensamento iluminista que condena, né, esse modelo entre metrópole e colônia e fala de liberdades burguesas que vão inspirar também as elites coloniais. Só que tem um detalhe importante, né, Mafezinha? A gente não pode esquecer. O processo de independência, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, deixou o povo em segundo plano. É verdade. Foram processos comandados pelas elites. É um erro achar que só teve elite, tá, gente? Inclusive no Brasil, onde a gente fala do grito, inclusive no Brasil, porque ninguém imagina, ninguém pode imaginar que uma independência se ganha no grito, né, Mafê? Pois é. É um processo. E quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, no Norte e no Nordeste, o povo se engajou em luta para expulsar os portugueses que não aceitavam, né, não validavam o surgimento de um Estado brasileiro independente de Portugal. Entre os crioulos foi a mesma coisa, eles fizeram exércitos revolucionários aí contra a Espanha, que na época tinha o poder rachado, porque o rei legítimo da Espanha foi tirado do poder e foi colocado alguém da família do Napoleão Bonaparte, que tinha conquistado boa parte da Europa, e isso quebrou a hierarquia de poder. Vamos olhar agora como ficou após a independência. Vamos lá, Mafezinha, aquelas apertadinhas, Mafezinha apertadinha até rima, olha lá, muito bem. Passa esse LED de novo. Muito bem, vai, isso, muito bem, a gente já falou essa parte, vamos passar, já até falei da questão aqui. Rapidinho, aqui a gente está vendo em laranja, que quando a gente falou em processo aqui na América Portuguesa, começa com a chegada do Dom João em 1808, quebra-se o pacto colonial, o Brasil deixa de ficar dependente de Portugal, e a partir disso é que se constrói aí todo o formato político que vai dar no grito do 7 de setembro, né? E o Brasil, então, acaba se tornando uma monarquia. A gente não pode esquecer, né, Mafê, que foi o único país que se tornou monarquia na América. Exato, se tornou um império. Pois é. Né? E isso foi fundamental, sabe por quê, Mafê? Momento cabeça. Vamos lá, então. Eu vou pro momento cabeção Último de hoje, hein? Hã? Último de hoje. Não sei. Vai, tá bom, vamos lá. De repente eu me empolgo de novo. Você percebeu que na América Espanhola se fragmentou e viraram vários países? Sim. E aí uma pergunta óbvia, por que o Brasil, que era gigantescamente grande, não virou Brasil do Norte, Brasil do Sul, Brasil do Centro? É uma boa pergunta. Eu acho que tem a ver com o fato de que quando o Brasil se torna independente, ele vira um império. Tem isso e está relacionado a uma questão que é central. A família real portuguesa no Brasil. Tá. A construção de um império português na América foi fundamental para a manutenção da integração. Integração essa que quase foi rompida, mas isso é matéria
para uma outra aula no período regencial, Uhum. quando quase várias províncias acabam se separando do Brasil. Mas a família real aqui foi fundamental para isso. Mafê, vamos correr que está terminando aqui. Troca o LED para nós, bota no LED. Né? A América Espanhola fica independente, mas eu já tinha cantado aqui a bola, o povo não se deu bem com isso, né? As elites acabam explorando agora o povo, não é mais a metrópole, mas as elites locais. Mafezinha, a gente está acabando a aula, a gente sabe que foi meio correria, mas isso pode ser recuperado no YouTube e trabalhado com muito mais calma e uma camada um pouco mais profunda pelos professores. Mafezão, dá um tchau para a galera. Olha, meu amigo, foi um prazerzaço ter estado com você. Caros alumnos, que placer, nossa, que hablamos de América Espanhola. La outra semana estaremos juntos, não? Que inveja, se a Itália tivesse colonizado alguém aqui, eu ficaria mais à vontade para gastar meu poliglotismo. Gente, um beijo para todos vocês, obrigado pela atenção. Não esqueçam de avaliar a aula. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau.